Muito bem, olha só, estou aqui falando para você, em continuidade do último vídeo, onde eu falei sobre a justiça na empresa. E falei o que era justiça. Eu mostrei a referência de Ezequiel 18, onde Deus fala o que é justiça para ele. O que ele considera justiça para nós, para mim e para você. E que ela serve e deve ser considerado dentro da empresa. Claro, óbvio. E aí a questão que eu me levanto para dividir com você com um único e exclusivo objetivo de destravar o seu negócio. Na verdade, a mensagem é para você, empresário, que tem uma empresa, que carrega nos ombros todas as responsabilidades pertinentes a uma empresa com 10, com 40, com 100, com 200, com 500 empregados. O peso dessa responsabilidade nos seus ombros serve para você entender que mesmo dentro da empresa existe sim uma vertente espiritual. Existe sim uma área que não é só técnica, não é só racional, é a área espiritual, onde a fé é exigida, onde o cumprimento de princípios de justiça é extremamente exigível. Como é que eu provo que isso é real dentro das empresas? Quando homens bons, empresários bons, de bom coração, com boas intenções, se deixam levar por em algum momento da empresa, como eu disse no início, no meio ou lá no topo da empresa, no auge da empresa, se deixam levar pelas pressões racionais e técnicas, esquecem do lado espiritual e aí ignoram ou não dão atenção à justiça divina. Em atitudes, em ações, até mesmo em estratégias que parecem vencedoras e boas, mas não tem justiça. Em atitudes, em decisões, sem justiça divina. E aí o negócio para, o negócio não anda, ele não desenvolve mais. E aí o meu convite é para que você entenda que existe esse momento dentro da empresa. Ele é real, ele acontece com todo empresário, com todo mundo. Os empresários que têm fé e os que não têm fé. Os que têm fé, estou falando isso para você agora, para você entender que ser ministrado espiritualmente, entender que essa vertente espiritual ela é pertinente à sua gestão. Há uma área da empresa onde há um momento da empresa onde precisa haver essa conexão divina, essa conexão espiritual. E aí eu quero falar do senso de justiça, ou da justiça divina. E que não é só isso, tem outras vertentes que fazem com que a empresa pare porque ela não está cumprindo princípios. Mas eu quero falar da justiça. Vou continuar falando de outros princípios, sim. Me propus a discernir sobre isso e dividir com você isso. Tenho certeza que se você ouvir, se você meditar, se você tentar compreender, você vai se ver dentro da empresa, ou cumprindo esses princípios de Deus, ou não cumprindo os princípios de Deus sobre justiça. E aí vai ficar claro para você por que as coisas fluem com facilidade ou por que as coisas não fluem mais, mesmo com tudo de bom ao seu redor, a empresa não anda, não desenvolve. Esse é o meu único objetivo. Sobre justiça, eu falei que quando você não compra justiça divina dentro da empresa, ela trava, ela para. Ok, tem tudo bem, tá lá o vídeo, você pode encontrar no meu canal do Facebook, eu coloquei ele também no canal do YouTube do Franco Sales JR, você também pode encontrar lá, Franco Sales JR no YouTube, tá? Eu divido pouco porque é um conteúdo que não é para todo mundo, é para quem sabe que precisa e vai lá buscar. E agora eu quero falar sobre o justo. Como eu disse no vídeo anterior, eu quero falar sobre o justo para Deus. O que é um homem justo? O que é um empresário justo? Quais são as características? Quais são os critérios para ser um empresário ou ser um homem justo, conforme a vontade de Deus, conforme os valores e os princípios de Deus? Lembrando você também que você já percebeu que tem empresas, instituições públicas que tem uma capelinha? Lembrei agora aqui para corroborar com o que eu disse e para testificar
o que eu falo da vertente espiritual ser necessária dentro da empresa, ou ser considerada dentro da empresa. E eu não estou falando de religiosidade, ok? Não estou falando de católico, evangélico, espírito, nada disso. Estou falando em nome de Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor, que ressuscitou e que vive entre nós e que está aqui para nos ensinar e nos ministrar nessa vida passageira e sobre as coisas do Pai Celestial. E as coisas do Pai Celestial é essa empresa maravilhosa que Deus colocou na tua mão, é essa ideia maravilhosa que Deus colocou na tua mão, é esse projeto fantástico que Deus colocou na tua mão, é esse monte de família que Deus colocou sobre sua responsabilidade para que você os possa sustentar. É sobre isso. Por isso é importante você ouvir que existe a área espiritual dentro da empresa também. Na sua vida, na minha vida, nem se fala, né? Eu vivo a minha, quero vivê-la integralmente, 100%, integralmente todos os dias, todo o tempo da minha vida. Não há coisa melhor, ok? Eu sou executivo, sou empreendedor, empreendo, ok? Tenho negócio e sei da necessidade da área espiritual. Não é a minha razão, as minhas habilidades técnicas, o meu conhecimento, todas as minhas formações, todas as minhas experiências de vida e profissional, e não foram poucas, mas se não tiver a vertente espiritual, se eu não considerar ela como algo importante dentro da empresa, os princípios divinos dentro da empresa, de pouco vale tudo isso para a minha vida. E eu sei que não, porque eu tive uma experiência assim, e depois de 25 anos de experiência bem-sucedida, boas conquistas, uma vida fantástica internacionalmente, nacionalmente, e aí eu não me dei conta da vertente espiritual na minha carreira. E aí não tem jeito. Quando você esquece Deus, Ele esquece de você. Quando a tua empresa não considera Deus, Deus não considera a tua empresa, mesmo ter sido Ele que te deu. Então é importante você ouvir sobre isso. Quero falar sobre o justo. Vou direto ao assunto. Eu vou ler um texto que fala sobre o que Deus considera justo no homem. E aí, olha só como é tão importante a justiça divina e as características do justo. Porque Deus permitiu deixar para nós o Provérbios 10. Provérbios é o livro da sabedoria, né? Onde todo executivo, todo empresário, com certeza se inspira lá de alguma maneira. Com certeza ele tira de lá inspirações para manter a sua vida espiritual ativa e manter os padrões de qualidade, de sabedoria nas suas decisões. Ouve o que Deus fala sobre o justo, vê bem o que eu vou te ler agora, sobre o justo, o homem justo, o empresário justo. No Provérbios 10, se você quiser ler depois, ok? Capítulo 10 de Provérbios, ele fala 13 vezes sobre o justo. Também tem o Salmo 37, que é o meu salmo em particular. É o meu convite, é o convite que Deus me fez através daquele salmo, para eu aceitá-lo como o salvador da minha vida. E fala 11 vezes sobre o justo. Então eu vou te falar sobre Provérbios. Veja bem, a justiça e a malignidade. Provérbio de Salomão: o filho sábio alegra o coração do seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Os tesouros que são frutos da desonestidade de nada valem, mas a justiça livra da morte. O Senhor não permite que o justo venha passar fome, mas abate a ambição dos ímpios. Primeira vez que fala de justo, não passará fome. As mãos preguiçosas empobrecem o ser humano, porém as mãos laboriosas lhe produzem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos reside a brutalidade. Outra vez, justo, que há bênção sobre a cabeça do justo. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. A memória do justo é abençoada. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem e arruína-se. Quem caminha com integridade
anda em segurança, mas quem segue por trilhas tortuosas será descoberto. Aquele que se comunica com olhares maliciosos provoca infelicidades, assim como a boca do insensato o leva à destruição. Os lábios do justo são fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Terceira vez que fala sobre o sábio, sobre os lábios dos sábios são fonte de vida. O ódio provoca contenda, mas o amor cobre todas as transgressões. Os lábios do prudente se encontra a sabedoria, mas a vara da repreensão é para as costas do desajuizado. Quarta vez que fala sobre o justo. Os lábios do justo se encontra sabedoria. O sábio acumula um conhecimento, mas a boca do nécio é um atalho para a ruína. Nécio é o tolo, né? O insensato. Os bens dos ricos são sua cidade fortificada, mas a pobreza é a humilhação dos pobres. O salário do justo lhe proporciona uma vida feliz, mas as rendas do perverso conduzem ao castigo. O salário do justo lhe proporciona uma vida feliz. Quinta vez que fala do justo. Quem recebe bem a disciplina conhece o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha a si e aos outros. Quem esconde o ódio tem lábios falsos, e quem espalha a calúnia é insensato. Quando se fala demais, é certo que o pecado está presente, mas quem sabe controlar a língua é prudente. A língua dos justos é prata da melhor qualidade, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. Sexta vez fala sobre a língua do justo, que é prata da melhor qualidade. As palavras dos justos alimentam muitas pessoas, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Sétima vez fala das palavras do justo, que alimenta muitas pessoas. A bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Para o insensato, praticar a iniquidade é um divertimento, mas o ser humano verdadeiramente inteligente deleita-se na sabedoria. Aquilo que teme o ímpio, isso mesmo lhe acontecerá. O que os justos esperam, lhe será concedido. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo permanecerá para sempre. Oitava vez que fala do justo, que permanecerá para sempre. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o supervisionam. O temor do Senhor prolonga os dias da nossa existência, mas o tempo de vida dos perversos será abreviado. O objetivo do justo será concluído com alegria, mas a ambição dos ímpios de nada valerão. Caminho do Senhor é refúgio dos íntegros, entretanto será a destruição de todos que praticam o mal. Os justos jamais serão definitivamente abalados, mas os ímpios pouco permanecerão na terra. Décima vez que fala do justo, que não serão abalados definitivamente. Os lábios do justo sabem como falar agradavelmente. Entretanto, a boca dos ímpios só tagarela perversidade. Se você percebeu, termina aí o capítulo 10 de Provérbios, onde você pode encontrar tudo isso que eu falei. Muitas coisas sobre justo, o homem justo. Significa, o homem justo, o empresário justo, é o que pratica a justiça. E a justiça de Deus, você viu lá em Ezequiel 18, Ezequiel capítulo 18, o que é que Deus considera justiça. E o homem que é justo tem todos esses benefícios. E o homem que é nécio, ímpio, maldoso e violento tem tudo que você viu aqui também. E isso é uma verdade, é uma realidade inquestionável, porque quem entende, quem discerne a vida, o dia a dia da vida, como Salomão ensinou a discernir, por ter vivido isso, e eu particularmente, depois que entreguei a minha vida para Deus, para que Jesus ministrasse no meu coração e na minha mente, eu entendo isso, eu vejo isso. Então, não vale a pena você não praticar a justiça divina, porque é uma questão de tempo para que a conta caia, para que a conta te procure, para que você tenha que prestar contas. Então, aqui eu quero que você entenda que
Deus te deu uma empresa, Deus te deu um negócio, te deu uma grande responsabilidade, te deu um poder aqui na terra para você dominar sobre um mercado, sobre uma economia, para você ser abençoador, pagando salários para muitas pessoas, para você prosperar, para você enriquecer, para você ser feliz, para você ser pleno. Mas a condição, além da estratégia, das técnicas, dos recursos, dos meios, da visão empreendedora, também tem o lado espiritual, que precisa ser aceite, você precisa aceitar que existe o lado espiritual. Não é porque você não é religioso, ou não é porque você é católico, ou evangélico, ou você é qualquer outra coisa, que você não tem que aceitar que existe a vertente espiritual dentro da empresa. Existe sim. Por isso, grandes instituições, grandes associações, grandes conglomerados empresariais têm a sua capelinha, têm a sua crença religiosa quando faz qualquer menção a Deus, quando coloca qualquer imagem de santo lá, que isso não agrada a Deus, mas é uma manifestação da fé, não tem problema. Mas há a vertente espiritual, há um momento do negócio que tem que dizer, Deus, é contigo, porque eu não aguento mais. Deus, só o Senhor pode me tirar dessa situação. Mas que isso aconteça com uma consciência verdadeira de que existe sim o lado espiritual e que a vertente da justiça de Deus não está sendo cumprida. E aí eu quero aqui ressaltar que essa mensagem, ela é inspiradora, ela é motivadora e ela é destravadora. Eu não quero dizer que você é injusto, eu não estou dizendo isso, estou dizendo que existe justiça de Deus, que ela precisa ser cumprida. Não estou dizendo que você está errado ou enganado, eu estou dizendo que existe sim a justiça para ser cumprida. E tem muito empresário bom, de coração bom, que é justo, mas dentro da empresa dele não há justiça. Ele não controla todas as vertentes, não controla todas as pessoas e tem pessoas lá cometendo injustiças. E aí você vai se pensar, ouvindo esse vídeo, ouvindo esse conteúdo, meditando e discernindo sobre o que eu estou te falando, com base nessa palavra e na palavra anterior, sobre a justiça de Deus, de Ezequiel 18, e sobre o que Deus considera justo no homem ou no empresário em Provérbios 10, de que às vezes você é justo, e às vezes você nem compreende, mas eu cumpro justiça, eu sou equilibrado, eu sou coerente com as coisas, com as pessoas, com as situações, com o dinheiro, com as decisões, e mesmo assim as coisas não andam. Às vezes não é porque você não é justo, é porque dentro da sua empresa a justiça não está sendo praticada e você não sabe. Tem pessoas que não estão praticando justiça em seu nome. Um líder, uma pessoa-chave, e está cometendo justiça, ou vários, cometendo injustiças ou não praticando a justiça, que são duas coisas diferentes. Por isso eu considero importante, eu considero útil você entender que uma das coisas que não faz uma empresa andar, que faz com que a empresa trave e pare, é o não cumprimento da justiça divina, ou ignorar o lado espiritual dentro da empresa. O Salmo 37 também fala do justo. Eu vou ler para você, porque esse é o último vídeo que eu falo sobre justiça. Posso falar de outras maneiras em outras ocasiões, mas eu quero ler o Salmo 37 para você, que fala sobre justiça, o justo também, na verdade. Ele fala sobre os critérios e o que Deus pensa a respeito do justo. E aí você vai perceber se há ou não a necessidade de perceber se você está cumprindo a justiça divina e se você está sendo considerado justo. Ouve essa comigo. Tudo isso aqui Deus está falando para o homem justo, para o empresário justo. Não te indignes por causa das mais pessoas, nem tenha inveja daqueles que praticam a injustiça, pois eles em pouco tempo secarão como o capim, e como a relva verde logo murcharão. Confia no Senhor e pratica o bem, assim habitará em paz na terra e te nutrirá com a fé. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele exibirá a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Aquieta-te diante do Senhor e aguarda por ele com paciência e não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidade. Deixa a ira e abandona o furor, não te impacientes, não te inflames, pois assim causará mal a ti mesmo. Deixa a ira e abandona o furor, não te impacientes, não te inflames, pois assim causará mal a ti mesmo. Pois os malfeitores serão exterminados, mas os que depositam sua esperança no Senhor herdarão a terra. Mais algum tempo apenas e já não existirá o ímpio. Tu o procurarás em seu lugar, porém não mais o encontrarás. Os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. O ímpio conspira contra o justo e range contra ele os dentes. O Senhor, porém, dele se ri porque vê chegando o seu dia. Os ímpios empunham a espada e retesam o arco para abater o humilde e o pobre e trucidar os que seguem o caminho reto. Mas a espada lhes atravessará o coração, o seu arco serão quebrado. Mais vale o pouco do justo que a opulência de muitos ímpios. Pois aos ímpios serão quebrados os braços, ao passo que o Senhor sustenta o justo. O Senhor zela pela vida das pessoas íntegras, a sua herança permanece para sempre. Não ficarão decepcionados na desgraça, no dia de fome serão saciados. Sim, os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor desaparecerão como o esplendor dos prados, como fumaça desaparecerão. O ímpio pede emprestado e não devolve, o justo se compadece e dá com generosidade. O ímpio pede emprestado e não devolve, mas o justo se compadece e dá com generosidade. Sim, possuirão a terra os que ele abençoar, mas os que ele amaldiçoar serão excluídos. O Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. Se cair, não ficará por terra, porque o Senhor o segura pela mão. Fui jovem e já sou velho, nunca vi um justo abandonado, nem seus descendentes mendigando o pão. Eu, todo o tempo, exerce grande compaixão e empresta com boa vontade, seus filhos serão abençoados. Desvia-te do mal e faz o bem, e terás sempre onde morar. A justiça e a não abandona os seus fiéis, eles serão reguardados para todo sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra para sempre, e nela habitarão. A boca do justo proclama a sabedoria, a sua língua anuncia o direito. A lei de Deus está no seu coração, os seus passos não vacilam. O ímpio empresta o justo e procura maneira de matá-lo. Mas o Senhor não o abandona às suas mãos, nem permite que o condene quando for julgado. Espera no Senhor e confia. Segue sua cobertura, sua soberana vontade. Ele te exaltará, dando-te a terra por herança, e verás os ímpios serem destruídos. Vi uma pessoa ímpia prosperar e cruel, e expandir-se como a árvore frondosa. Tornei a passar e já não estava. Procurei-a e não foi encontrado. Medita no homem íntegro, considera a pessoa justa. Não há prosperidade para todo aquele que busca a paz, mas a impiedade os impertinentes serão exterminados. Todos os justos, não haverá qualquer sucesso futuro para os ímpios. A salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza e a hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os liberta. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque neles se refugiam. Os justos que se refugiam em Deus, que entendem a necessidade de cumprir a justiça divina nas suas vidas e nos seus negócios, jamais serão abalados, herdarão a terra por herança. Essa é uma realidade viva entre nós hoje, ok? Eu sempre digo que para embasar tudo isso, para falar de negócio, eu quero que você entenda que Deus é o dono do ouro e da prata. Todo ouro e toda prata pertence a Deus. É Deus quem faz transferência de riqueza. E nós, empresários, empreendedores, executivos, somos mordomos.
do que Deus colocou nas nossas mãos através de uma ideia, de uma estratégia, de um projeto, de uma empresa, de um conglomerado, de uma sociedade anônima, para que nós possamos administrá-las. E nós cuidamos do que Deus nos dá. E Ele deu critérios de justiça, de fé, de sabedoria, de discernimento, de inteligência, de decisões, para você fazer bom uso dentro da empresa. Eu hoje escolhi falar sobre a justiça. O porquê o não cumprimento da justiça faz parar uma empresa. E o que Deus pensa de um homem justo na sua vida e no seu negócio. Para que você entenda se você se identifica com essa palavra dentro da empresa. Se você se vê sendo justo ou se você já compreendeu o que é justiça para Deus, lá de Ezequiel 18. Esse é meu único objetivo. Que você encontre a plenitude dentro da sua empresa. Que você entenda por que ela existe. Para que ela existe. E o que é, principalmente, nesses tempos, a minha intenção é que você descubra e pare com o que está fazendo a sua empresa parar. E aí eu chamo a atenção para a justiça. E que você entenda o que Deus considera justo em você, em mim e nos homens que Ele escolheu para colocar empresas nas mãos. Deus abençoe a sua vida, Deus prospere o seu negócio.